Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um capítulo de história, capítulo 20, crise do socialismo na Europa, né? Então aí vamos ver, pessoal, os reflexos, né, do socialismo, da crise do socialismo que iniciou na União Soviética, né, as mudanças políticas, né, que girou em torno da queda, né, do socialismo, que acabaram refletindo na Europa, né? Então vamos ver como que isso se deu, né? E aí entender também como que por meio desse acontecimento, né, como que veio a surgir outros países, né, decorrente à crise do socialismo na Europa, certo? Bom, gente, então, por meio das mudanças que ocorreram na política da União Soviética, não é? Que foi a queda do socialismo, voltado aí, marcado, né, também pelas políticas de Gorbachev, no sentido da Glasnost e Perestroika, não é? Essas duas políticas veio a provocar muitas mudanças dentro de um contexto político, não é? Ou seja, o quadro político, né, do governo soviético, né, começou a mudar, né? Gorbachev começou a colocar líderes que começassem a ser simpáticos, né, simpatizantes do novo modelo econômico, né, que veio a surgir. E aí, então, essas medidas, né, acabaram surtindo, né, efeito, né, lá na Alemanha Oriental. Bom, lá no caso, né, voltado mais para o Ocidente, né, para a Europa ali, parte do Ocidente. Bom, gente, então, diante dessas mudanças, o povo na Alemanha começaram a sentir, né, digamos assim, uma luz no fim do túnel, no sentido na questão das liberdades, né, que poderia voltar, né, no seu país, né, a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, não é, dos seus políticos, dos seus governantes. Então, houve, né, um grande número de pessoas que saíram às ruas e foram protestar, né, lá em frente, né, ao Muro de Berlim, que é a foto emblemática aqui, né, da capa desse capítulo, né? Então olha aí, né? Aqui é o Portão de Brandemburgo e aqui é o Muro de Berlim, as pessoas nas ruas protestando, né? E vendo que esse tipo de política iria chegar ao fim. Então as pessoas começaram então a subir no muro, outros começaram a derrubar o muro, cavar, né, bater no muro para ir derrubando ele, ou seja, queriam fazer isso para poder marcar efetivamente o fim do socialismo na Europa e assim fazer com que o seu território fosse unificado, né? Fazer com que a Alemanha deixasse de ter divisão, né, que o território voltasse a ter essa unificação, não é? Bom, gente, então chega no ano de 1989, né, o Muro de Berlim ele vem chegar ao fim aí, ou seja, 41 anos de existência, e em 1989 ele chega ao fim, né? Claro, isso não foi fácil, né, pessoal, derrubar o muro, houve tentativa da Alemanha Oriental, do governo, né, da Alemanha Oriental, buscar reprimir, né, esses manifestantes, mas não tinham como, né, reprimir, porque o número de população na rua era muito maior do que de policiais na rua, então foi incontrolável, né? Foi impossível segurar a manifestação do povo e o desejo, né, do povo por uma nova forma de governo, ou seja, um desejo do povo se livrar, né, da ditadura socialista, não é? Bom, gente, então a Alemanha, né, tendo o seu muro aí, né, ido abaixo, o caso aí então vai surgir, né, uma nova Alemanha, ou seja, não vamos ter mais Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, não é?
iremos ter então República Federativa da Alemanha. Olha aqui outra foto, né? Parte do muro sendo tombado, né? Então a gente vê aqui que o símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, foi derrubado em 1989. Pois bem, isso, né, não ficou só na Alemanha, o leste europeu também passou por mudanças, né, passou por manifestações, passou por protestos, né, também dentro de um contexto aí do ano de 1989, que no caso aí a Tchecoslováquia também vai passar, né, por decisões políticas que vai fazer com que o governo socialista venha deixar de existir nesse território. Então, no caso aí, Alexander, né, Dubček foi eleito presidente do parlamento, né, então voltaram a ter as eleições, né, na Tchecoslováquia. Outro detalhe também foi que o território ele foi dividido, né, por questões aí, né, da sociedade, questão de identidade, de pertencimento a um território, né? Então vai surgir a República Tcheca, né? E depois dividindo vai surgir a Eslováquia, né? Então Tchecoslováquia não vai existir mais, e sim República Tcheca e Eslováquia, certo? Outro detalhe foi a Romênia, que também vai passar por um turbulento, né, fim aí de um socialismo, mas ele não vai se caracterizar de uma forma, né, pacífica. Pelo contrário, ele vai surgir muito, né, o socialismo vai surgir muito mais agressivo, né, dentro aí de um contexto de um governo stalinista, né, onde esse governo vai começar a reprimir a oposição de forma violenta, né? E claro, com o apoio dos soviéticos, né? E aí, então, no caso, a população ela não vai deixar, né, isso acontecer, porque essas repressões, né, por parte do governo socialista, ela vai ser tão intensa que a população não vai deixar se abalar. Eles vão para cima, vão protestar, vão se manifestar, e aí fica algo meio que incontrolável, né, as manifestações da sociedade romena. E aí, então, para poder conter os ânimos, tinha que ter essa abertura, não é, para fazer com que a população voltasse, né, a ser protagonista, né, no sentido de dar à Romênia áreas de democracia. Então, no caso aí, vai surgir eleições para a população então decidir quem ela quer votar, né? E no caso aí o resultado, né, em 1989 também vai dar a vitória às pessoas que querem mudança, né? No caso surgem eleições livres, o socialismo ele vai ser derrotado, né? Ou seja, vai surgir um novo governo com um propósito mais liberal, né? Com um propósito mais voltado à política, né, capitalista aí. Bom, falar agora, né, pessoal, um dos mais marcantes aqui, né, que nós temos a Polônia. Importante destacar aqui, os outros países também conseguiram, né, a sua liberdade, conseguiram por fim ao capitalismo, no caso aí a Bulgária, né, e a Hungria. Então destacar mais aqui a Polônia, justamente porque é um dos países aí um dos mais importantes, né? E vamos ver como que eles conseguiram isso, né? Se libertar, né, desse governo, né, socialista. Bom, 1970 vai ocorrer o seguinte: a luta vai ser feita pelos operários e sindicalistas, né? Eles vão se unir em torno de um novo governo, em torno de pôr fim ao socialismo, né? Então eles vão fundar uma organização política, né, voltada aí para um contexto de formação sindical, né? Eles vão atuar com muita independência, né, do governo, ou seja, o movimento ele vai
seguir, né, o seu próprio caminho, que era fazer, né, com que os operários, né, eles começam então a ter um significado, né, um sentido para a história do seu país, no sentido de independência, né? No caso, uma independência não mais vinculada aos interesses da União Soviética. Então, uma independência voltada para os interesses do seu próprio povo, né? Esse movimento, então, ele vai crescer entre operários, né? Entre sindicalistas. Eles vão começar a fazer greves. O movimento crescendo passa a aderir mais pessoas, como os intelectuais, camponeses e também membros da Igreja Católica, não é? No caso aí, quando o número, né, de adeptos no caso aí dos sindicalistas, né, que vão formar essa organização política conhecida como Solidariedade, vai então se manifestar, né? E aí, claro, o governo vai tentar reprimir, só que não vai conseguir, né? Porque o movimento cresce bastante, então é uma demonstração de que o socialismo não tinha mais força, e então, no caso, vai ocorrer, né, aí a ascensão do Solidariedade, né, dessa organização política, fazendo com que o seu político, né, o seu líder, chegue até a presidência, né? A população vai escolher, né? E então vai eleger uma pessoa para poder dar novos rumos para a Polônia. Bom, depois vem a Iugoslávia. Iugoslávia vai seguir sob a forma de governo de Josip Broz Tito, né? Esse governo, né, ele está moldado dentro de um caráter comunista, né, chamada Liga Comunista. Essa Liga Comunista, ela vai seguir, né, uma certa autonomia, né, sem seguir muitas ordens da União Soviética, e durante o período de Guerra Fria, né, o período aí onde que Hitler começa a fazer suas invasões, né, nos territórios. No caso, dominou aí a Iugoslávia. No caso, aí Tito foi e depois expulsou, né, os nazistas desse território. E aí então fez, né, para não causar polêmica, Tito, para poder ter uma influência sobre os povos, né, étnicos, que são muitos ali, né, que seguem também religiões diversas ali. Ele dividiu o território em 8, né, em 8 partes, né, para evitar conflito, e assim desses territórios ele começou então a dar uma certa independência para esses territórios, né? E então, com isso, ele começou a ganhar uma simpatia do povo ali, desses 8 países, né? E também, ao mesmo tempo, ele mantinha boa relação com os países da Europa Ocidental. Né? A União Soviética não via isso com bons olhos, né? Não gostava. E Tito, né, no ano de 1980, ele vem a falecer. E aí, então, é onde vai começar a surgir os problemas da Iugoslávia, né? Os grupos étnicos agora estão sem, né, digamos assim, um aliado, né, importante aí. Então vai surgir muita rivalidade étnica e religiosa entre os povos ali, né? Sendo que Tito conseguia conter, né, controlar esses povos, as diversidades, as rivalidades. Então vai surgir uma certa intolerância entre esses grupos, né, étnicos, que vai ser pautada por meio da religião também. E aí então vai surgir muitos conflitos, né, nessa parte, né, desse território aí chamado Iugoslávia. Então esse aqui é o senhor, né, o Tito, que teve esse poder, né, de controlar esses grupos étnicos e conseguir então com que não houvesse nenhum conflito. Com sua morte começa a ocorrer esses conflitos, e aí então sem a tutela, sem ali o apoio de Tito, né, na organização do território,
esses grupos étnicos, que são 8, eles começam a requerer independência, começa a querer territórios delimitados, e aí nesse sentido vão surgir mais países, né, dentro aí do contexto ali do leste europeu. No caso aí, esses territórios, né, vão aí então se formar no ano de 1991, que no caso é a Eslovênia, é a Croácia, é a Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, e é isso, né? Então esses países aqui vão aí querer independência e vão querer não só independência no sentido, né, político, mas também no sentido étnico, religioso, né, girava em torno dessas questões. Tudo bem, gente? Então assim chega ao fim, né, esse capítulo, Crise e Socialismo na Europa. Muitos vão ganhar sua independência e, sendo assim, também muitos vão ganhar territórios, né, dentro desse contexto de crise do socialismo na Europa. Tudo bem, gente? Então é isso, tudo de bom. Tchau, até mais.